de chegar pra eu estudo química. Estudo todo dia. Olá pessoas, eu sou o professor Léo Silva e sejam muito bem-vindos à nossa aula de Química, rapaziada. A gente vai estudar nesse bloco de aulas os aspectos termodinâmicos e os aspectos cinéticos, ou seja, os aspectos de velocidade das reações químicas. E pessoal, vai por mim, esse conteúdo despenca nas questões do Enem. Esse conteúdo aqui é a parte que envolve bastante cálculo. É a parte que vocês vão chegar ali e fazer umas contas de 5, 6, 7 linhas. E a parte que a gente vai usar um pouquinho da equação de Bhaskara, vai usar um pouquinho de equação do segundo grau e também um pouquinho de logaritmo, tá? Então, pessoal, simbora! Os aspectos termoquímicos das reações químicas. Isso a gente já trabalhou nas aulas que foram disponibilizadas pela TV Assembleia e também lá no YouTube. Então, aqui é mais ou menos um bate-volta, uma coisa rápida. Então, para a gente entender os aspectos termoquímicos das reações químicas, a gente tem que revisar os conceitos de reação endotérmica e reações exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor, que há uma entrada de calor nessa reação química, enquanto que as exotérmicas são o oposto. As exotérmicas acontece a liberação desse calor. Só que a partir de agora, a gente vai trocar esse nome, a gente não vai mais chamar calor, a gente vai trocar por entalpia, beleza? Toda vez que eu falar entalpia, eu estou falando de calor. Então eu tenho ali uma demonstração no gráfico de uma reação que é endotérmica e uma reação exotérmica, porque isso vai ser importante para a gente lá na frente. Eu tenho que numa reação química endotérmica, eu tenho que os reagentes vão absorver energia, vai ter uma entrada de calor para que os reagentes se tornem produtos. Então esse gráfico sempre vai subir um nível de energia, sobe uma escadinha de energia. Então nesse caso é uma reação química endotérmica, é aquela que acontece a absorção de calor, e a minha entalpia ou ΔH vai ser sempre positiva. Então lá no gráfico eu vejo aqui na setinha azul que vai subir um nível de energia. Então isso está representando uma absorção, uma entrada de calor. Enquanto que as exotérmicas são o contrário. Ao invés de subir o nível de energia, o que vai acontecer? Vai descer o nível de energia. Então reações exotérmicas são aquelas que acontecem a liberação de calor e o ΔH sempre vai ser negativo. Então isso aqui é uma revisão do que a gente já trabalhou. E o Enem sempre cobra a lei de Hess. A lei de Hess ali é uma das questões que todo ano vem caindo, que é a parte de cálculo. E ele pede para calcular a variação de entalpia de uma reação final, de uma reação global em cima de várias outras reações químicas. Mas professor, como que eu faço isso? É simples. É simples, mas é um pouquinho trabalhoso. É um processo muito artesanal, que você vai olhar a reação global e comparar ela com a primeira etapa. Fez isso? Compara com a segunda etapa. Fez isso? Compare com a terceira etapa. Comparou com todas as etapas dessa reação química, você vai somar elas. Somou elas, você arruma ali o valor final de ΔH. Ah, então, professor, é só pegar menos 94, somar com menos 68 e somar com menos 213? Não é só somar, porque o Enem ele traz pegadinhas. Alguma dessas reações aqui na etapa 1, 2 e 3 pode estar de sinal trocado, pode estar em quantidade errada, então a gente vai ter que analisar etapa por etapa ali para achar o valor de ΔH. Então tenho lá, etapa número 1, etapa número 2 e etapa número 3. Eu vou comparar lá a global com a primeira, com a segunda e com a terceira. O que eu tenho de semelhante na global e etapa 1? Qual espécie que se repete na etapa 1 e na etapa final, a etapa global? Repete o carbono grafite. Então, se eu já achei qual é a substância que se repete, eu tenho que ver se ela está no mesmo lado da seta e na mesma quantidade. Então, vou lá. Global e etapa 1. A espécie que se repete é o carbono grafite. Está na mesma quantidade? Está na mesma quantidade. 1 mol
e 1 mol. Está no mesmo lado da seta? No mesmo lado da seta. Então, se eu reparei que a espécie se repete na mesma quantidade e no mesmo lugar de reação química, eu vou manter a reação química, eu vou manter todo o valor. Comparei a global com a primeira, eu vou comparar a global com a segunda. Qual espécie química que se repete na global e na segunda equação? Na global e na segunda equação é o 2H2, só que aqui na reação eu tenho um só H2. Como aqui na global é o dobro e na etapa 2 é a metade, eu vou multiplicar por 2 toda a segunda etapa para obter o valor final, que essa é a pegadinha do Enem. Ele não deu a equação do jeito que você precisava, ele te deu a metade. Então a gente vai ver que está no mesmo lugar da seta e em quantidade reduzida. Então vou dobrar essa quantidade aqui na etapa 2 para eu conseguir obter o valor final. E o valor 3 e última etapa, eu vi que o que é igual é o CH4. O CH4 na etapa global está nos produtos, depois da seta, e nos reagentes está antes da seta. Então eu vou ter que inverter a equação, vou ter que ler ela de trás para frente. Então vou inverter a equação. Então vamos copiar essas equações aqui do jeito já transformado, no jeito adaptado. A primeira eu mantive, a segunda multipliquei todo mundo por 2, a terceira eu inverti. Agora sim, se eu fiz isso com as reações químicas, eu faço isso com o valor de ΔH também. Então, se eu somar todos esses valores, ó, o carbono grafite com o oxigênio, vou somar todas essas equações agora. Quem está antes e depois da seta eu consigo cortar. Então, ó, vamos ver o que eu consigo cortar aqui. Antes da seta, duas águas. Eu cortei os 2 mol de água. CO2 com CO2 eu cortei. 2 oxigênios com 2 oxigênios. Se o que sobrar depois dessa soma toda foi igualzinha à etapa global, você acertou o exercício. Só você somar os valores adaptados. Primeiro você não mexeu? Não mexe. O segundo multiplicou por 2? Multiplica o ΔH também. A terceira inverteu o valor aqui, inverte o sinal. Aí sim é só somar tudo. Aí quando a gente soma tudo, menos 17 kJ, se o valor é negativo é uma reação exotérmica. Então, tranquilinho aqui e sempre cai uma questão dessa no Enem. Então aqui a gente fecha essa primeira parte de entalpia e a gente vai para estudar um pouquinho de cinética, um pouquinho da teoria das colisões. Como assim teoria das colisões? Essa é a parte que vai estudar o que acontece no exato momento de uma transformação química. No exato momento de uma transformação química, por exemplo, eu tenho ali pequenininho H2, Cl2. O que acontece no exato momento que essas moléculas se chocam, que elas têm o choque entre elas? Vai formar um complexo e depois forma os produtos. Então eu tenho, entre reagente e produto, eu tenho um complexo. E esse complexo aqui, ele vai ser chamado de complexo ativado. E é ele responsável pelas transformações químicas, pela quebra das ligações antigas e formação das novas ligações químicas ao mesmo tempo. Então, no exato momento que acontece, numa reação química, vai ter o choque entre as moléculas. Esse choque vai permitir com que as ligações antigas sejam rompidas, quebradas, destruídas, ao mesmo tempo formando novos rearranjos, novas ligações químicas. Isso é o que a teoria da colisão estuda. Lembrando, é teoria, não é lei das colisões. Isso aqui é tudo uma hipótese, porque a gente nunca enxergou um átomo até hoje. Então tudo isso aqui é teoria, parte ainda das ideias, da parte da química quântica, que a gente não tem tanta certeza se é realmente desse jeito. É uma hipótese. Então eu tenho lá, nos mesmos gráficos que a gente trabalhou, um gráfico que você vai olhar ali, um gráfico que sobe e um gráfico que desce, uma reação endo e exotérmica. Eu não mostrei esse pico de energia até agora. Por que eu não mostrei esse pico de energia? Porque esse pico de energia aqui, ele equivale ao complexo ativado. O complexo ativado é o ponto maior desse gráfico.
O maior ponto possível desse gráfico é o complexo ativado. Ele é um intermediário de reação. Então, o que é o complexo ativado? Ele é um intermédio de reação química. E para chegar no complexo ativado, para partir dos reagentes até o complexo, você vai precisar de um tranco, de uma energia de ativação, um mínimo possível de energia. Então, o que é energia de ativação? É o valor mínimo de energia para a reação funcionar, para a reação ter um tranco, para ela começar a funcionar, para ela começar a reagir energeticamente. Então, como que é o complexo ativado, né? A energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes, ó, o ponto mais alto menos a energia dos reagentes, a distância entre reagente e o ponto mais alto é a energia de ativação. É mais ou menos, rapaziada, quando a gente está numa balada e você acha uma mina bonitinha, um boyzinho bonitinho, e você não tem coragem de chegar nessa pessoa. Você tá achando ela bonitinha, você dá uma olhada pra ela, conta até 3 mentalmente, porque senão a pessoa vai achar que você é psicopata, que tá tentando contar até 3 no meio da festa. Você olha pra ela e conta mentalmente. E tira o olho. Se você não tem coragem, você vai precisar de uma dose de tequila para você chegar nessa pessoa. Lembrando que vocês não podem beber, só a gente que é maior de 18 que pode. Essa dose de tequila é o mínimo de energia que você tem que pagar para isso acontecer. Ah, professor, mas eu não bebo. Se você não bebe, então você precisa chegar num amigo e falar, ó, eu tô afim daquela pessoa lá, arruma ela para mim aí. E depois você vai ter que pagar essa pessoa com um lanche, com refrigerante, alguma coisa assim. Então, o que é energia de ativação? É o quanto que você precisa pagar para a reação química acontecer. Sai dos reagentes, né, até o ponto mais alto, que é o complexo ativado. Então imagina mais ou menos como se fosse uma montanha-russa. Se eu tenho aqui um carrinho de montanha-russa, ele começa a subir, mas não tem energia suficiente para chegar no ponto mais alto. O que acontece? Ele desce. Se ele desce, a reação química não acontece. Não tem um mínimo de energia para a reação química acontecer. Mas se o carrinho consegue subir até o ponto mais alto e ainda tem energia o suficiente para passar ele, aí o carrinho de montanha-russa desce e a reação se prossegue normalmente. Quanto maior for esse morro, maior for esse nível de energia, mais demorada a reação química é. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta a reação química. Por isso que dinamite explode muito rápido. Quando você olha o pico de energia da dinamite, é muito curto. A energia, né, é muita energia liberada em pouco tempo. Então, a energia de ativação é muito baixa. Então, para a gente fechar essa aula, alguns fatores que alteram a velocidade de reação. O Enem adora cobrar. Quais são os fatores que vão alterar a reação química? Isso aqui vocês sabem na prática, olha lá. O que acontece se aumentar a temperatura do sistema? Toda vez que você aumenta a temperatura do sistema, você aumenta a velocidade de reação química. Por quê? A temperatura está relacionada à agitação das moléculas. A gente estudou lá na termoquímica. Quanto mais calor, mais agitadas as moléculas ficam. Se aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, a energia do movimento das moléculas. Se elas se movimentam mais, aqueles choques vão ser mais rápidos. Então, em resumo, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade de reação. Vocês vão reparar sempre assim, aumentou uma grandeza, aumenta a velocidade. Diminuiu ela, também diminui a velocidade. Superfície de contato ou área de contato. Pensa aqui comigo, o que dissolve mais rápido? Um comprimido de Sonrisal ou o pó em si, o heno? Vocês vão falar aqui comigo, é o heno, né? Por quê? Ele é em pó. Quanto mais espalhado o sistema, quanto maior a área de contato entre os reagentes, mais rápida a reação química. Por isso que quando tem incêndio em serralheria, não sobra nada por conta do pó da madeira. Mesma coisa aquele desenho do Pica-Pau, a hora que tinha um barril de pólvora e o barril de pólvora era furado e o Pica-Pau tocava fogo e o fogo ia correndo junto com a pessoa com o barril de pólvora. Do mesmo jeito, quanto mais espalhado, mais rápida a reação química. Por isso que na hora do churrasco, o que vocês preferem? O carvão fino ou carvão grosso para começar a fazer o fogo? Carvão fino, tá? Porque quanto maior for, mais espalhado, quanto mais em pó for o sistema, mais rápida a reação química. Pressão.
A pressão, então, né, quanto maior for a pressão num sistema, mais rápida é a reação química. Porque o que é pressão? É força sobre área. Quando a gente aplica força sobre área aqui, a gente diminui o volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuir o volume, as moléculas estão mais perto uma da outra. Então, se elas estão mais perto uma das outras, a reação é mais rápida. Então, tudo que está aqui no texto resume: aumentei a pressão, coloquei mais força, o sistema fica mais comprimido. Se ele fica mais comprimido, a reação é mais rápida. Concentração. Quanto maior a concentração, mais rápido é o sistema. Isso daqui vocês vão lembrar pra caramba. Se você tem uma dor de cabeça e tomou um comprimido de Anador e não passou a dor de cabeça, o que você faz? Toma outro. Você dobra a concentração. Você aumentou a concentração de remédio, a dor vai embora mais rápido. Mesma coisa que vocês... O que vocês acham que a pessoa passa mal primeiro? Se ela bebe 1 litro de cerveja ou 1 litro de vodka? 1 litro de vodka, porque a concentração do álcool na vodka é maior. Se você faz o experimento com reagente puro, que nesse caso é o ácido sulfúrico, a reação química é bem violenta. E isso aqui a gente na química, pelo menos eu sei muito bem. Metade dos meus cabelos brancos é por conta de uma explosão de ácido sulfúrico no laboratório. Presença de luz. Quando há presença de luz num sistema, a reação química é mais rápida. Mas calma lá. Luz não é um catalisador. A luz em si, ela só influencia a reação química se a reação for fotossensível, se ela precisar de luz para acontecer. Se não precisar, a luz não interfere em nada. Por exemplo, ali a fotossíntese, onde que ela é mais rápida? De dia ou de noite? Durante o dia, por conta da presença da luz. De noite ela é bem lenta. E por fim, o que o Enem mais adora: catalisadores. Esse caso aqui eu tenho uma reação química exotérmica e para os reagentes se transformar nos produtos, eu preciso alcançar um complexo ativado, eu preciso dar uma energia de ativação para esse sistema começar a funcionar. Só que tem possibilidade de eu diminuir essa energia de ativação. E como que eu faço isso? Aplicando um catalisador. O que é um catalisador? Olha lá, catalisador nunca vai participar da reação química. Catalisador não é consumido na reação química. Então, primeiro conceito, ele não participa da reação química. Segundo conceito, ele diminui a velocidade de... Ele diminui a energia de ativação, desculpa. Ele diminui a energia de ativação, ele diminui o tamanho desse morro. Se esse morro é diminuído, a reação química é mais rápida. E vocês têm exemplos disso pra caramba. Tá? Nosso corpo tem catalisador biológico, chamado de enzimas. Outro exemplo, vocês usam catalisador para tinta. Antigamente, tinta, você pintava uma parede, demorava 1 dia, 2 dias para a tinta secar. Hoje, você passa com catalisador a tinta, 2 horas depois já pode dormir nesse quarto que todo o cheiro de tinta já saiu, porque o catalisador acelera a reação, mas não participa dela. Sempre esses dois conceitos. Não participa da reação e diminui a energia de ativação. Então, pessoal, para facilitar esse entendimento de todos os conceitos termoquímicos e termocinéticos, eu trouxe ali uma paródia para vocês cantarem comigo. Bora lá? Vamos dançando aí em casa. Não espero o Enem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia, estudo todo dia. Eu não espero o Enem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia, estudo todo dia. Vai medindo ΔH dessa reação, absorção ou liberação. O valor inverte-se na contramão. Mudou a condição, mudou a equação. Tá tão quente aqui, calor chamando. Ele funciona assim. Final inicial, se positivo é endo. Se negativo é exo. Entalpia! Eu não espero o Enem chegar pra eu estudar química.
estudo todo dia, estudo todo dia. Eu não espero o Enem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia, estudo todo dia. Uma oitava mais alta, vamos lá. Vai medindo delta H dessa reação. E o que é absorção ou liberação? O valor inverte-se na contramão. Muda a condição, muda a equação. Tá tão quente aqui, painho, calor chamando. Ele funciona assim. Final inicial, se positivo é endo, se negativo é exo. É só tirar um do outro, galera. Eu não espero nem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia. E o que é isso todo dia? Eu não espero nem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia. Estudo todo dia. Espero nem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia. Estudo todo dia. Eu não espero nem chegar pra eu estudar química. Estudo todo dia. Estudo todo dia. Então, pessoal, a gente fecha essa parte de teoria por agora. E aí a gente volta na próxima aula para comentar os conteúdos de equilíbrio químico, beleza? Um abraço e até nossa próxima aula.